Amados, nós temos orado e buscado do Senhor. Que o Senhor fale conosco a respeito daquilo que Ele tem a fazer nas nossas vidas. E o Senhor tem trazido sobre nós a sua palavra. E Ele tem nos dado para as quintas-feiras uma estratégia de oração. Quando nós oramos a respeito de motivos que o Senhor nos inspira. Nessa noite nós vamos orar, neste nosso culto, nessa quinta-feira profética, nós vamos orar a respeito de saúde. Amém? Nós vamos falar a respeito de saúde. E quando eu li a palavra do Senhor, aqui no Salmo 32, a palavra, Davi, ele escreve este salmo. E nesse salmo ele diz ao Senhor a respeito do momento da vida dele que ele está vivendo. E ele começa a dizer ao Senhor o quanto que a situação em que ele estava, de um pecado, de ter pecado, isso estava trazendo enfermidade sobre a sua vida. Enfermidade na sua saúde física, na sua saúde emocional. A enfermidade que estava sendo gerada nele. E quando nós lemos a palavra, irmãos, nós entendemos, a palavra do Senhor diz e nos ensina, que nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos em nós o corpo, a alma e o espírito, né, que compõem quem nós somos. Significa, irmãos, que nós somos atacados no corpo, na alma e no espírito. Significa que nós podemos adoecer no corpo, na alma e do espírito. Da mesma forma que nós somos abençoados no corpo, na alma e no espírito. E que nós podemos e devemos ser curados no corpo, na alma e no espírito. Davi, ele começa o Salmo 32, se você tiver com a Bíblia aberta e quiser acompanhar, ele começa dizendo assim: abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é encoberto. Eu quero lembrar os irmãos que no Velho Testamento, quando Davi, nos dias de Davi, o pecado ele era mesmo encoberto. Jesus ainda não tinha vindo a este mundo e não tinha traído para si todo o pecado. Então, a ordem de Deus no Velho Testamento era que um animal fosse sacrificado por causa dos pecados, e o sangue daquele animal encobria o pecado. A partir do momento em que o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo, ele veio a nós e ele morreu no nosso lugar, os nossos pecados, eles não são mais encobertos, amém, amados? Eles são perdoados e lançados na cruz, onde os nossos pecados foram pagos. Mas aqui Davi ele diz assim, olha, abençoado é aquele cuja transgressão, cujo pecado é perdoado. Quantos de nós aqui queremos sobre nós essa palavra de que somos abençoados? Pode dar um sinal, os irmãos que estão aqui? Amém? Amém. Queremos, sim, ser chamados de bem-aventurados, de abençoados. Quando, amados, que nós podemos dizer que somos abençoados, que somos felizes, que somos bem-aventurados? Quando o nosso pecado, ele é perdoado. Irmãos, nós precisamos entender que em todas as áreas das nossas vidas, nós precisamos pedir ao Senhor que nos perdoe. O pecado, ele causa enfermidade. O pecado, ele causa enfermidade espiritual, que é o nosso afastamento de Deus. Mas o pecado também causa enfermidade na alma. Olha o que Davi, ele diz assim, olha. No verso 2. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade e em cujo espírito não há malícia. E aí ele fala a respeito de si, ele diz assim, olha, quando eu mantive o silêncio, os meus ossos envelheceram. Quando eu não confessei o meu pecado, os meus ossos adoeceram, o meu corpo ficou enfermo.
Amados, quando nós ficamos enfermos, nós precisamos pedir perdão ao Senhor. Porque mesmo que nós não nos lembremos, nós temos consciência de que somos pecadores, amém, amados? E assim como aconteceu com Caim, a palavra do Senhor diz, Deus falou para Caim assim: Caim, o pecado jaz na sua porta. O pecado está na sua porta. Da mesma forma somos nós. O pecado, amados, onde está o pecado? O pecado está a um passo na nossa frente. Basta nós darmos um passo em direção ao pecado e nós pecamos. Nós estamos sujeitos a isso. E se o pecado nos faz enfermar, seja no corpo, na alma, no espírito, nós precisamos pedir ao Senhor perdão. Senhor, se essa enfermidade no meu corpo, na minha alma, se ela está sendo gerada por causa de um pecado que eu cometi, Senhor, me faz lembrar. Irmãos, pecado tem nome, sim ou não? Deus, Ele dá o nome dos pecados: prostituição, mentira, lascívia, feitiçaria, adultério. Pecado, ele tem nome. Quantas vezes nós dizemos para o Senhor assim: ai Senhor, se eu pequei, me perdoa de todos os pecados. Todos quais, irmãos? Se nós não reconhecemos o pecado que temos, como que nos arrependemos? Ai Senhor, eu me arrependo de qualquer coisa. Qualquer coisa o quê? Não é verdade, irmãos? Quando alguém fala para você, alguém que porventura fez algo contra você, chega e fala para você assim: ah, você me perdoa aí qualquer coisa que eu te fiz. Como assim? Você não sabe nem o mal que você me fez? Então, está de fato pedindo perdão? E quantas vezes é assim que nós colocamos diante de Deus? Davi, ele diz assim, olha, pois, no verso 4, pois dia e noite a tua mão foi pesada sobre mim, o meu orvalho é transformado em seca de verão. Olha o que Davi diz: eu reconheço o meu pecado diante de ti, e a minha iniquidade eu não escondi. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade dos meus pecados. Davi reconhecia que por ser pecador, o pecado podia enfermar a sua enfermidade, o seu corpo. E ele diz assim: mas quando eu confessei ao Senhor. Amados, confessar é nós declararmos. Muitas vezes nós também queremos confessar apenas os nossos pecados. Senhor, eu confesso que eu menti. Eu confesso que eu transgredi a sua lei. Mas, irmãos, nós também precisamos confessar a nossa dependência de Deus. Nós também precisamos confessar o quanto Deus é importante para nós. Nós precisamos confessar que Deus é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. Sabe por quê, amados? Porque existe uma guerra dentro de nós. E nós precisamos lembrar o nosso corpo, lembrar a nossa alma, lembrar o nosso espírito todos os dias, que há um Senhor sobre nós. Amém? Nós precisamos. Amado, sabe por quê que quando a gente casa, a gente coloca uma aliança no dedo? Quando você olha na sua aliança e na sua mão, do que você se lembra? Eu tenho compromisso com alguém. Isso é um sinal de compromisso, é um sinal, inclusive é um sinal tão bem sinalizado, que a gente até escreve o nome da pessoa, né? Eu nunca tinha visto, eu acho que isso é bem atual, talvez de uns 5 anos para cá, que não, como se não bastasse escrever o nome por dentro, agora tem gente que escreve o nome por fora, né? É um sinal de que nós temos um compromisso com alguém, que a nossa vida é uma vida para caminhar ao lado de alguém. Às vezes nós precisamos olhar na aliança e dizer assim: puxa, eu fiz um compromisso, né? Eu assumi um compromisso,
eu fiz um voto. Amados, nós também precisamos todos os dias nos lembrar do nosso compromisso com o nosso Deus, da nossa aliança, e confessar isso. Confessar, Senhor, eu tenho uma aliança contigo. Senhor, eu não me esquecerei. Eu não vou deixar que o pecado me afaste de ti. Amados, a Bíblia diz que o pecado, ele gera um abismo entre nós e Deus. Veja que não é um simples distanciamento, mas é um abismo entre nós e Deus quando pecamos. Mas a palavra de Deus também diz que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós temos um justo advogado, que ele intercede por nós junto ao Pai, e ele nos religa a Deus. Mas pastora, tudo é o pecado? Sim, queridos. Não há nada que possa nos afastar de Deus que não seja o pecado. Por isso nós precisamos orar e nos arrepender. Nessa noite que nós vamos orar pela saúde, nós vamos orar a respeito de saúde emocional, nós vamos orar a respeito de saúde espiritual, saúde financeira, saúde de relacionamentos. Nós precisamos primeiro orar ao Senhor e dizer, Senhor, eu tenho cometido algum pecado a respeito das minhas emoções, do qual eu preciso me arrepender e pedir que o Senhor me perdoe, para que então eu seja curado. Como que eu posso cometer um pecado que afete as minhas emoções? Amados, quando nós desejamos o que não é para nós, quando nós carregamos mágoa de alguém, quando nós temos sentimentos que não agradam ao Senhor, isso é na nossa alma. Nós precisamos nos arrepender. Porque quantos sentimentos têm gerado depressão, ansiedade, nos deixam enfermos. Nós vamos orar a respeito de saúde espiritual. Irmãos, o que nos fortalece espiritualmente? Orar, jejuar, ler a palavra, ter comunhão na igreja. Será que nós não temos pecado? Será que nessa noite nós não temos que nos arrepender? Senhor, me perdoa porque eu tenho ignorado a tua palavra. Senhor, me perdoa porque eu só te procuro quando eu preciso. Quando eu quero te pedir algo e não porque te amo. Senhor, me perdoa porque eu não tenho cumprido o que a tua palavra me manda fazer em obediência aos teus mandamentos. Não fazer isso, irmãos, é pecado. E o pecado gera uma enfermidade espiritual. Nós vamos orar a respeito, irmãos, de saúde financeira. A palavra diz que nós devemos trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas na casa do tesouro. A palavra diz que nós não devemos gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão. A palavra diz que nós não devemos colocar a nossa renda num saco furado. A palavra diz que o Senhor nos abençoa para que nós sejamos abençoadores. Quando nós não agimos dessa forma, nós estamos pecando, porque estamos contra a palavra de Deus. Como seremos curados, teremos uma saúde financeira, se nós pecamos na área financeira? Então nós precisamos nos arrepender. Nós vamos orar a respeito de saúde nos relacionamentos. Como que nós podemos enfermar em relacionamento? Pode ser na falta de respeito, na falta de compreensão, na falta de cuidado, né? A negligência, talvez do marido com a mulher, da esposa com o filho, da esposa com o marido, da mãe com o filho, dos filhos com os pais. Pode ser no trabalho, nos relacionamentos, não é? Eu sei que se eu não fizer uma determinada coisa no meu trabalho, eu vou prejudicar alguém, mas eu não tenho me importado com isso. Eu sei que o meu vizinho está sofrendo, mas problema dele, eu vou cuidar de mim. Irmãos, nós precisamos nos arrepender se temos feito isso. Senhor, o Senhor me chamou para ser luz do mundo e não luz da minha casa. Na minha casa faz parte do mundo, então também na minha casa. Mas para ser luz do mundo e sal da terra. Senhor, se eu não tenho cuidado dos relacionamentos, eu me arrependo e eu te peço perdão. Amados,
tudo isso é comprovado pela ciência, que todas essas enfermidades, elas refletem onde? No nosso corpo. A ciência diz que são as doenças psicossomáticas, não é? A doença do espírito, a doença da alma, elas se manifestam no corpo. Talvez nunca tenha acontecido com você. Eu já tive um momento de alta ansiedade, que meu cabelo caiu. Graças a Deus não tudo, né, irmão? Só um pouquinho assim. Aí a gente faz o quê, né? Pega o cabelo daqui e puxa para cá, né? Mas eu vivi isso. Isso acontece, irmãos. Mas para que haja cura, nós precisamos primeiro reconhecer onde nós estamos. Nós precisamos confessar. Nós precisamos reconhecer que o pecado ele está diante de nós. Senhor, eu consigo identificar que eu tenho pecado numa determinada área, eu tenho cometido uma determinada falha, e que isso tem refletido em enfermidade na minha vida. Por isso eu quero pedir perdão a Ti nessa noite, para que então nós possamos orar e buscar a cura. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Eu quero te convidar a se colocar em pé. E nós vamos fazer uma primeira oração, todos nós aqui juntos. Nós vamos fazer uma oração, se você na sua casa, que está nos assistindo, faça isso também, amém? Quinta-feira, culto de oração. Vamos trazer sobre nós essa palavra de Davi, que Davi diz assim, olha, quando eu fiquei em silêncio, quando eu não confessei o meu pecado, quando eu escondi a minha situação, não é confessar, é que você não vai vir no microfone e confessar diante dos irmãos, não é isso que eu estou dizendo nessa noite. Porque a palavra do Senhor também diz que quando nós confessamos uns aos outros, nós também somos curados. Mas essa noite nós vamos confessar diante do Senhor. Confesse ao Senhor, sabe? Tira o abismo, coloca Jesus e você vai poder ser religado de novo a Ele. Então confesse ao Senhor, faça essa oração. Em nome de Jesus, apresente a Ele. Talvez você esteja com uma enfermidade hoje, seja emocional, espiritual, financeira, no seu relacionamento, seja qual for a enfermidade. Se você não identifica o pecado, mas você identifica a enfermidade, diz isso para o Senhor, Senhor, a enfermidade é essa. Me faz enxergar qual é a porta de entrada que essa enfermidade tem me atingido. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te dou graças pela Tua palavra. Te agradeço, Senhor Deus, pela grande obra que estás fazendo sobre nós, ó Pai. Senhor, nessa noite eu oro e peço em nome de Jesus. Senhor, eu venho apresentar diante de Ti a minha vida. E cada um dos irmãos, Senhor, quer seja aqui na igreja, quer seja nas suas casas, através dessa live. Viemos aqui, Senhor, nos apresentar diante de Ti. Declarar, Senhor, que nós reconhecemos que somos falhos e que somos pecadores, Senhor. Reconhecemos, ó Pai, que quando não confessamos diante de Ti as nossas falhas, os nossos erros, Senhor, os nossos pecados, nós reconhecemos, Pai, que isso traz enfermidade. Enfermidade na nossa alma, enfermidade no nosso espírito, enfermidade no nosso corpo. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, diante de Ti, nós reconhecemos, Pai, que temos pecado, Senhor. Pecamos, ó Deus, muitas vezes, Senhor, porque escolhemos pecar. Pode ser, Senhor, que muitas vezes também, porque estamos desatentos, porque estamos, Senhor Jesus, desapercebidos, nós pecamos e nem vemos que pecamos, Senhor, é verdade também. E eu te peço perdão também por isso, Senhor. Por isso, Pai, nessa noite, assim como Davi, nós corremos para Ti, Senhor. Reconhecemos, Pai, o nosso pecado diante de Ti. Reconhecemos, Senhor, a iniquidade, Senhor, e não queremos escondê-la, Senhor. Por isso, Pai, nós confessamos diante de Ti as nossas transgressões. Sabemos, Senhor Deus, que Tu és perdoador. Sabemos, Senhor Jesus, que a Tua morte na cruz, ela não foi em vão, mas ela foi, Senhor, para nos perdoar. Por isso, Senhor, nós lançamos em Ti
todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões. Nos arrependemos, Senhor, do pecado que temos cometido. Reconhecemos, Senhor, que abrimos uma porta, pela mesma porta que a enfermidade entrou, por causa do pecado cometido. Nós damos uma ordem agora pelo arrependimento. Saia em nome de Jesus. Nós não te aceitamos, nós não te damos legalidade. Pelo contrário, nós te damos uma ordem hoje. Pelo lugar que você entrou, você sai. Em nome de Jesus. Para a glória e honra do nome do Senhor em nossas vidas. Senhor, nós te damos graças, te louvamos e te adoramos. Agradecidos que somos por todo o bem que o Senhor já tem feito em nós. Em nome de Jesus. Amém. Se você crê, aplauda ao Senhor.